cordial boas-vindas a todos que estão aqui conosco nessa noite de domingo. Apesar do frio do dia, esperamos receber o calor que emana da palavra de Deus nessa noite. Amém. E vamos começar já nos aquecendo, erguendo as nossas vozes em louvor ao nosso Deus, cantando o hino no inicial, que a Débora vai colocar para nós. É o hino de número 303. Então, ao som da melodia, coloquemos-nos em pé. Para falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai querido, nosso Senhor, soberano do universo, Criador, Redentor, onipotente, onipresente, onisciente, agradecemos mais uma vez, porque o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor, tendo visto o problema da humanidade, o Senhor enviou o Teu Filho como uma oferta perfeita para o pecado, e temos de volta a certeza de ter as portas da graça abertas para que possamos passar e ser restaurados à Tua imagem. Muito obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui reunidos na Tua Santa Casa de Oração nessa noite. O hino que cantamos é o nosso desafio. O Senhor nos dá a vitória sobre Satanás, o Senhor nos dá a vitória sobre a morte. Lutamos agora para ter a vitória sobre nós mesmos. Para ter o domínio próprio, para ter a força de vontade e vencer as lutas que o Senhor deixou para que nós vencêssemos mesmo com a força que o Senhor nos concede. Amém. Nessa noite pedimos mais uma vez as Tuas bênçãos sobre a irmã Maria, que irá nos guiar no estudo da Palavra de Deus. Amém. Que sejamos iluminados e fortalecidos para vencer mais uma semana que está começando. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nessa noite, nós temos mais uma vez o privilégio e a bênção de ter a irmã Maria como a nossa mensageira. Então, vou chamá-la
Então, antes nós vamos ter uma mensagem musical com o irmão Sandro, é isso? Isso. Então, o irmão Sandro, convido à frente. Boa noite a todos. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo o que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo o que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Seu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Eu quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for.
Nessa noite, a nossa mensageira será a anciana Maria Castro. Então, convido à frente, ela nos guiará iniciando a palavra de Deus. Que Deus abençoe novamente, Maria. Muito obrigado. Boa noite, queridos. É uma noite linda, não é? Olha quanta gente. Graças a Deus. Muito gostoso, não é? A gente, depois do dia que cumprimos as nossas obrigações, não é? Como cidadãos, estamos aqui na presença do nosso Deus para nós vigiarmos, não é? Hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, não é? Para nós, como povo de Deus, Adventista Sétimo Dia, que estamos aguardando a volta de Jesus. Então, o assunto de hoje vai estar lá no livro de Mateus, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Está relacionado com a volta de Jesus, não é? Então, quero dizer a vocês que eu passei o dia inteiro em casa hoje orando pela igreja de Vila Jataí, pelos irmãos que estão aqui recebendo estudo. Amém. Não é? Amém. E que eu louvo a Deus por essa grande oportunidade que Ele me deu de ficar sozinha e aproveitar o meu tempo da melhor forma. Não é? Amém. Orando pela nossa igreja, pela volta de Jesus, pela nossa salvação, pelos irmãos que estão recebendo estudo bíblico, né? Pelo nosso pastor. E nós sabemos que muito em breve ele estará conosco novamente, dando continuidade àquela série. Então, a parábola das 10 virgens. Aqui tem muita coisa para a gente aprender, não é? E eu aprendi bastante também estudando essa parábola. Eu sempre me confundo aqui. É o último botão. É o último, né? Engraçado, está saindo diferente a cor ali. Totalmente diferente do meu aqui, não sei. Mas está certo ali. Ah, tá. Isso mesmo. Então, aqui nós estamos vendo, não é? Vamos ler aqui? Vigiem, não é? Para nós vigiarmos. Para nós vigiarmos, por quê? Porque a recompensa, ela é merecida, não é? Se nós vigiarmos. Este assunto, ele foi colocado nessa revista adventista aqui, de agosto de 2017. Eu achei muito interessante a forma como foi colocado, porque ele fala, não é, que esta parábola, que só tem no livro de Mateus, não é uma parábola que tira a gente da zona de conforto, que mexe mesmo com a gente. Quando você começa a ler a parábola, você começa a meditar sobre ela, não é? E aí você começa a perceber que o negócio está se fechando mesmo, não é? E que a gente precisa realmente atender a esse convite de nosso Senhor Jesus Cristo, que é de nós vigiarmos. E aqui eu fiz algumas considerações sobre a revista que eu acabei de mostrar, não é? A recompensa merecida está na parábola de Jesus. Este livrinho aqui. Muito, muito, muito profundo também, falando sobre este assunto. Então, fiquei pesquisando, não é? E orando. Então, aqui, qual que é o assunto ali? Diz assim: por mais de 185 anos, os estudiosos da Bíblia têm fixado a atenção nessa parábola de Mateus 25, de 1 a 13, para compreender como Jesus deseja que seu povo fiel aguarde a sua segunda vinda, que está próxima. Ao longo da nossa história, essa passagem tem sido fundamental para os adventistas sétimo dia e para todos, não é? Os filhos de Deus que têm um coração sincero e de
fato, não é, querem um dia estar com Jesus lá no céu. E aqui é interessante que em Mateus 24, não é, um capítulo antes, o que acontece? Há a descrição gráfica do que está acontecendo no mundo antes do retorno de Jesus. Quando os discípulos perguntam para Jesus, né? No Monte das Oliveiras, ainda no 24, no verso 3. Achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí Jesus começa, não é, a falar: vede que ninguém vos engane. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo para nós examinar as Escrituras. Porque nós só vamos ter essa segurança examinando a Bíblia, como ele mesmo nos ensinou. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas que vão trazer a verdade. E aí ele discorre, não é, sobre o que estava acontecendo no mundo físico, né, de guerras, não é, rumores de guerras, não é, nação contra nação, tudo isso que a gente está vendo. E ele diz, porque tudo isso é o princípio das dores, né? Porém, a tônica verdadeira ainda não é o fim. Por quê? E esse evangelho, né, será pregado por todo mundo. Então, o que o irmão Valdir faz na casa de vocês, não é, cumprindo essa missão aqui. E cada um de nós, quando a gente se reúne, eu com a Thaís, não é, a Tereza, a irmã Ângela, todos nós, quando a gente assume esse compromisso, o Eric, a gente está cumprindo a ordem de Jesus para que realmente ele volte logo e a gente passe a viver num mundo totalmente diferente desse que a gente está vivendo neste momento. Então, queridos, agora, na parábola das 10 virgens, nós vamos ver aqui bem no comecinho, não é, que diz, então a parábola das 10 virgens, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. O que Jesus está dizendo aqui, não é que essas 10 virgens, aí vai trazer para nós aqui, né, para nós da igreja. Não é? É diferente do que ele falou lá em Mateus 24. Mateus 25, desculpem, é que eu estou tendo uma dificuldade, descreve o que está acontecendo na igreja entre os seguidores mais próximos de Jesus, os presentes à sua festa de casamento, pouco antes do seu retorno. Então, a gente já viu aqui que esta parábola de tema escatológico, que é sobre o final, né, profecia sobre o final, e é sobre o discipulado do século XXI. Não é o discipulado quando eu assumo a minha função, a minha missão de levar essa mensagem e viver essa mensagem. Não é? Porque se eu vou levar a mensagem, compete a mim também viver. Porque se eu não faço isso, não tem valor nenhum. Tem que haver uma congruência entre aquilo que eu vivo e aquilo que eu prego. É uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Foi muito popular na Idade Média e teve grande influência na arte gótica e escultura e na arquitetura de catedrais alemãs e francesas. Aí eu, de curiosa, fui lá vendo, e aí tem realmente as nécias, não é? E as prudentes. Então, eles fizeram uma alegoria também das nécias que não se prepararam direito, chorando. Tem várias imagens nas igrejas católicas pelo mundo aí afora. Então, Jesus ensinou essa parábola alguns dias antes de sua crucificação. Porque Jesus aqui ele estava já querendo, né, mostrar para os seus discípulos, não é, que ele iria, aliás, ele ia ser crucificado, mas que ele ressuscitaria e que ele voltaria. Foi nesse cenário onde Cristo sentado, não é, no Monte das Oliveiras, como diz aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com ele.
Ellen White, ela faz uma descrição poética muito bonita aqui nesse livrinho. É a última parábola que ela conta aqui, quando ela diz assim, não é? Que Cristo estava sentado com os discípulos no Monte das Oliveiras. E já era final de tarde. Então eles estavam ali conversando, os discípulos todos curiosos, porque já estava perto, não é? Da paixão de Jesus. E ela diz que, de repente, Jesus olha assim e vê uma fresta, não é? Bem longe, mas numa casa assim muito bonita. E ali estava acontecendo uma festa de casamento judaico. Por isso que Jesus ele contava parábolas das coisas que aconteciam ali, né? Coisas que eram da vivência deles, que era para realmente fixar na mente dos seus discípulos. Então, eu peguei aqui algumas curiosidades. Jesus está respondendo a uma pergunta feita pelos discípulos. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e perguntaram: dize-nos quando sucederá estas coisas e que haverá da tua vinda e da consumação do século. A gente vê que assim, isso aqui é uma curiosidade do ser humano, não de agora, não é? Que a gente está vivendo tempos tão difíceis. Mas lá atrás, não é? Quando os discípulos tiveram aquela intimidade com Jesus, não é? Participaram de tantos milagres ali e viram que poderia ser diferente, né? que o Messias estava ali entre eles. Com certeza eles queriam se apegar realmente ao Messias de qualquer forma, e aqueles estavam sabatinando Jesus de perguntas, na esperança de que isso pudesse continuar, e eles queriam saber, como nós também, não é? Estamos assim, ansiosos e curiosos para saber. Então, o personagem principal dessa parábola é o noivo, não é? Porque se tem um casamento, tem um noivo. A noiva não aparece aqui, é engraçado, né? E essas 10 virgens, elas são as damas de honra, não é? Então, são vários detalhes que a gente precisa prestar atenção, senão a gente acaba confundindo, não é? A história. Ele está às vésperas do seu casamento e se aprontando para a realização de todos os rituais que geralmente eram feitos em um casamento judaico. Então, vamos ver um pouquinho só desses rituais. Primeiro, aguardam a chegada do noivo. Jesus está vendo lá o movimento. E ele vendo o movimento, e ele está descrevendo ali para os discípulos. 5 dessas virgens, são consideradas prudentes, pois estavam com suas lâmpadas e com azeite suficiente e ainda uma reserva. Que a gente está vendo aqui, né? Que essa aqui é uma lâmpada elétrica, né? Ela tem uma bateria. Mas, se você tem uma lâmpada com um pavio, uma lamparina, que você vai colocar ali um querosene, como eu já vivi com uma lamparina, lá no norte, né? Sou cearense, então a gente viveu muito tempo com a lamparina. Então, assim, no máximo que uma lamparina dura, não é? Com querosene, são 2 horas. Aí você tem que estar repondo. Não é? Tem que estar repondo. Então, as outras 5 são imprudentes, pois estavam desesperadas para a chegada do noivo. Né? Não levaram azeite reserva para as suas lamparinas. Então aqui a parábola, eu vou ler um pouquinho, e a Bíblia diz assim, no verso 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Sono todos nós temos, de fato. Não é? A gente tem a nossa rotina, a gente tem o nosso horário biológico, a gente tem o sono. Mas o que a gente não pode, não é dormir demais. Se entregar a essa sonolência. Ainda mais nós que vivemos em São Paulo, uma cidade que exige muito de nós. Né? Tudo longe, né? Tudo muito frenético. A gente vive essa realidade.
Então, a Bíblia diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Então, aqui é para nós pararmos, e meditarmos, que Jesus não falou o dia nem a hora, mas ele deu todas as nuances, não é? De como a gente deve fazer neste tempo que antecede a sua breve volta. Como a gente precisa realmente desse despertar, não é? De vigiar, como ele diz. E a Bíblia diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, porque elas tinham a reserva de azeite, não é? Elas tinham realmente feito a lição de casa. Elas dormiram também, estavam todas juntas, todas amavam Jesus, todos queriam, não é, estar ali como a igreja. Nós somos as 10 virgens, representa a igreja, não é, de Deus, que é a noiva de Cristo. No sentido aqui são 10, porque é o nome de acordo com o que eu estudei hoje, é o número da graça em hebraico, né? Então, e aqui a Bíblia fala da demora do noivo, né? Demora do noivo. E é mais ou menos o que a gente passa hoje, né? A gente acha que Jesus está demorando, o noivo demora a chegar, e chega em horário pouco usual, à meia-noite. E aqui vem, não é, uma luzinha para despertar em nós de que ele vai chegar numa hora que nós não estamos esperando. Então nós precisamos estar preparados mesmo. Porque do jeito que nós somos imediatistas, não é? Queremos ter uma vida de pseudo conforto, porque conforto essa terra não nos dá mesmo, não é apenas na nossa imaginação. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, não é? Mas a Bíblia, ela nos dá essa advertência de que esse é o momento, essa é a hora. E eu achei tão maravilhosa essa parábola, porque a gente fica, não é, pensando, e agora? Não é? E agora? Como é que vai ser? Vai ser isso, Jesus vai voltar. Jesus prometeu, ele falou que voltaria, não é? Ele nos deu essa esperança, não é? E a Bíblia, a gente já viu que profecia é algo tão certo de acontecer como se já tivesse acontecido. Começa o casamento. As 5 prudentes, com seu azeite e lamparinas acesas, seguem o noivo para a festa do casamento. As outras 5 imprudentes ficam tudo baratinada ali, né? Perdida, porque deixou a lição da escola sabatina, não sabe aonde. A Bíblia está cheia de poeira, né? Aí eu vi várias gravuras ali, meu celular na mão, televisão, controle da televisão. Então, todas essas distrações, né, esses apelos do mundo, que distraem a nossa mente e nos levam para distante do que Jesus pediu para nós. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus, ele é tão maravilhoso, porque o que nos reserva lá, essa vida com Jesus, é tão bom. Vai ser tão bom. Não vai ter angústia, não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter intriga, não vai ter violência, não vai ter briga de ego, não vai ter filhos que não obedecem. A gente não vai ter nenhuma perturbação. Então, se é tão maravilhoso, se é tão bom e se é verdade, porque Jesus prometeu, aqui ele está falando conosco nesta noite para nós deixarmos, a candeia em cima, porque nós não podemos pegar a palavra de Deus e colocar debaixo do alqueire, porque ninguém vai ver. E quando nós temos essa certeza de que nós vamos morar com ele lá no céu, nós queremos levar os nossos amigos também, né? Nós queremos levar os nossos amigos. Por isso que a gente não perde a oportunidade. A gente oferece isso do bíblico, quer que a pessoa esteja conosco, porque além da gente ter essa certeza, a gente já passa a ter o conforto aqui. Não é? O que seria de nós
se nos momentos de angústia a gente não tivesse um ombro amigo, não tivesse uma igreja para a gente entrar e adorar, um irmão que nos acolhe, né? A palavra de Deus que nos conforta, né? Uma escola sabatina, um pastor, né? Então, queridos, Jesus ele proveu tudo isso para nós, para nos assegurar de que tem uma esperança, não é? Que nós estamos aqui, mas nós estamos nesse processo de santificação, a cada dia, a cada instante, não é? É como o pastor pregou esses dias aqui para nós, que nós somos pecadores, mas nós não vivemos uma vida de constante pecado. A gente sabe que, enquanto estivermos aqui, vamos pecar até em pensamento. Porém, nós estamos buscando, não é? Essa graça, essa misericórdia de Deus no nosso coração, o nosso livro, nosso nome está escrito lá no livro da vida. Amém. Não é? E a gente ter essa maravilhosa esperança. E aqui, deixou para a última hora. Né? Se perdeu na superficialidade. Eram tantos programas, eram tantas coisas, como a Bíblia diz. Né? Porque Jesus mandou chamar para a grande ceia, eu comprei uma junta de boi, eu vou atrás dos meus bois, o outro vou para o casamento. Não está errado. O que está errado é quando você não prioriza aquilo que é o mais importante para você. Porque a gente sabe que a nossa vida é como a neblina que passa. Quantas vezes a gente se envolve num projeto, não é? E acha que aquilo vai trazer uma realização tão grande para você, mas Deus mostra diferente, sabe? Deus mostra diferente. Não que Deus não queira que a gente não tenha conforto aqui nessa terra. Não se trata disso. Mas Deus não quer que a gente deixe para a última hora. Mais tarde as imprudentes chegam à festa, mas não são recebidas pelo noivo, ficando de fora. Isso é muito triste, porque a salvação é intransferível. Não dá para fazer nada depois que isso acontecer. Ela cita aqui um parágrafo que eu achei assim muito importante para a nossa reflexão. Ela diz assim: as palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas da sentença. Não vos conheço. Unicamente a comunhão do Espírito que você desprezou poderia unificá-lo à hoste jubilosa que estará no banquete das bodas. Você não poderá participar dessa cena. Sua luz incidiria sobre os olhos cegos e sua melodia em ouvidos surdos. Seu amor e alegria não fariam soar júbilos, corda alguma de coração entorpecido pelo mundo. Ela está falando aqui das nossas distrações. Né? Você é excluído do céu por sua própria inaptidão para a sua companhia. Então são as escolhas que eu faço. Mas se eu faço escolhas as quais as coisas espirituais não me dão prazer, eu estou inadequada para conviver com Jesus lá no céu. Não é? Porque a gente sabe que Satanás ele não compactuou com o plano da salvação lá no céu e Deus expulsou ele de lá. Porque no céu e aonde nós formos morar, aqui, não é, Nova Jerusalém, não haverá mais discórdia, não haverá mais disputa, não haverá mais rincha, não haverá mais orgulho nos corações, não é? Quem quer ser o melhor, quem quer ser o maior, já acabou tudo isso. Não é? Então, esse preparo a gente tem que fazer agora. Não é? E se um dia eu vacilei, no dia seguinte eu vou lá e eu peço perdão, e eu continuo, eu sigo em frente. Me entregando a Jesus, crendo na porta da graça que está aberta, porque a porta da graça, queridos, está aberta ainda. Está aberta ainda, como a porta da Arca da Aliança esteve aberta, Noé pregando por 120 anos, não é? E ele estava lá firme e forte. E ele falando e falando,
e as pessoas falando que ele era um velhinho louco. Mas quando o anjo veio e fechou a porta pelo lado de fora, aí tem alguns slides que eu lembro, meus meninos eram pequenininhos naquela época que tinha aqueles projetores antigos, eu gostava de passar para eles, e aí as pessoas vinham agora querendo colocar as crianças ali, né? Imagina ver a criança morrendo, né? A criança que a gente tem como inocente, mas os pais tiveram oportunidade, né? Os pais tiveram oportunidade de salvar os filhinhos. No entanto, a arca tinha bastante animal lá dentro. Mas por quê? Porque Deus, não é, proporcionou isso para os animais. Agora, o ser humano que tem liberdade de escolha, que tem um livre-arbítrio, Deus não podia fazer como ele fez, que ia. Olha que coisa, irmãos, que comparação isso, que coisa fantástica. Eles iam ali quietinho, lado a lado. Né? A Bíblia não tem nenhum registro de chegou algum animal que refugou entrar na arca ali, né? Teimoso. Não. Todos entraram passivamente e era o que Deus queria. Né? A arca é tão grande, não é? A Nova Jerusalém é tão grande, tão maravilhosa, quando você lê ali, não é, em Apocalipse 21, aquela cidade, as portas de pérola. Só que isso não vai estar entronizado no nosso coração, sabe? Porque Deus, ele permite muitas vezes que nós façamos comprovações aqui nessa terra para a gente valorizar o que de fato tem valor. A gente não se apegar às pequenas coisas que vão ficar tudo aí, não é? Mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus. Então ali nós vimos, não é, a imagem de uma pessoa isolada, triste, porque infelizmente perdeu tempo, não é? E o tempo é um tesouro, né? A gente sabe que o tempo é um tesouro e que a gente precisa vigiar. Quando Jesus fala para a gente vigiar as nossas entradas, não é? Os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos, a nossa boca com a alimentação, a nossa temperança, não é? O nosso zelo pelo nosso corpo, não é? Na medida do possível a gente fazer uma rotina de exercício físico. Então, queridos, comentando aqui um pouquinho do casamento judaico, para a gente entender o processo aqui, tinha 3 estágios. Primeiro, compromisso, um acordo feito pelos pais, que foi o que aconteceu com José e Maria, não é? Segundo, o noivado, onde o casal se compromete em uma festa na casa da noiva. Terceiro, vem o casamento. O noivo sai com os amigos, damas de honra, em cortejo até a casa do pai. Ali está a noiva, que é levada à casa de seus pais, onde se realiza a festa do casamento. E foi nesse contexto, onde os discípulos viam tudo aquilo acontecendo, né, que Jesus, de uma forma amorosa, cuidadosa, como ele está fazendo conosco hoje aqui essa noite, ele deixa que eles vejam com seus próprios olhos, não é, o que está acontecendo ali. Para trazer essa realidade, que pode ser uma realidade, não é, favorável para nós e desfavorável, de acordo com as decisões que nós estamos tomando no nosso dia a dia. À meia-noite ouve-se um grito. E quando foi esse grito? Como nós estaremos? Eu creio que quando a gente vê um vislumbre assim, daquela foto tão linda do retorno de Jesus, a gente quer se encaixar em algum cantinho ali, porque a gente sabe a alegria que vai ser. Só de ter a companhia de Jesus. Não é? Ver ali os cravos em suas mãos, seus pés, seu lado, não é? A coroa que ele levou, e a gente ter o privilégio de falar assim: Senhor, chorei muitas vezes. Não é? Tive que tomar decisões difíceis muitas vezes. Mas o Senhor estava ali, cuidando, protegendo, orientando, né? E o Espírito Santo, não é, nos dirigindo a nossa mente, mostrando o caminho. À meia-noite ouve-se um grito. Jesus está utilizando esse último estágio em sua parábola, não é, para mostrar que é a hora que ele está chegando.
as 10 virgens iriam em cortejo até a festa do casamento. Mas aquilo que teria tudo para ser tão maravilhoso para todas as 10 que estavam ali, porque tinham recebido orientações da palavra de Deus, tinham tido todas as oportunidades, estavam ali na casa de Deus, não é? Tinha a Bíblia na mão, o joelho para dobrar, não é? A vontade para colocar no trono de Deus. Senhor, ajuda-me a lutar, ajuda-me a caminhar. Não é? Infelizmente, a gente está vendo, não é, que quando diz assim, o grito, né? Por que Jesus colocou, né, ouve-se o grito? Eu acho que esse grito é para nós hoje. Para isso estar dentro da nossa cabeça. Eis o noivo. Vamos ao encontro de Jesus, abraçar os pés dele e falar: Jesus, chegou o dia. Chegou o dia, não vou mais chorar. Tanta lágrima, né, que a gente muitas vezes deixa rolar na face. Né? Graças a Deus por isso que quando eu estou chorando, eu tenho um coração sensível, eu estou sensibilizada, eu estou adorando, eu estou clamando, eu estou crendo, eu estou buscando, eu estou acreditando. Eu não estou me entregando para este mundo tão cruel, não é? Este mundo tão fugaz. Hoje mesmo recebi a notícia de um grande companheiro de evangelismo da igreja onde eu frequentei, tem a minha idade, um pouquinho mais jovem, em coma induzido, tem esposa jovem, tem filhos jovens, tem netinho. É isso. Infelizmente, assim, é assim a vida. Aqui, deste lado. Então, Deus quer que nós tenhamos, não é, uma vida em abundância. E essa vida em abundância, ela só pode realmente ser vivida se for ao lado de Jesus. Senão fica tudo muito tenebroso, apelativo e todo refúgio que o ser humano busca longe de Jesus, como disse Pedro. Para onde iremos nós, irmãos? Não é? Para onde iremos nós no mundo como a gente está vivendo? Então nós temos que realmente, né, sorrir, como Noé fez Deus sorrir, e agradecer pelo privilégio de estarmos vivos, né, de Deus ter preservado a nossa mente, a nossa vida, com toda a pandemia que teve, com tudo que a gente vê aí acontecendo a todo instante. Nós estamos aqui com a nossa mente sã, podendo adorar, podendo ter escolhas, podendo seguir, não é, a palavra de Deus. O noivo vem em hora improvável. A Bíblia é tão maravilhosa que ela diz assim: será como um relâmpago de noite, não é? Todo olho verá, mas vem numa hora improvável. Jesus demonstra aqui em sua segunda vinda. Será repentina, em um momento que não se espera. Ou seja, ele demonstra que está vigilante. É um dever de todos nós. Precisamos mesmo fazer mais vigília na igreja. Nem digo a noite toda, mas podemos fazer, não é? Como muitas igrejas fazem, das 4 da tarde até as 10. Né? A gente precisa, porque é tão gostoso, é tão maravilhoso. Não é? A gente está ali, a gente nem vê passar a hora, não é? Com os irmãos, porque Deus vai matando a nossa natureza carnal e vai robustecendo a nossa natureza espiritual, e a gente vai vendo que de fato, não é, se a gente está, não é, querendo morar com Jesus, esse é o caminho, não tem outro. Senão fica tudo muito ruim, desagradável, não sinto prazer nas coisas espirituais. Então preciso sentir prazer nas coisas espirituais ainda agora, quando eu não estou no leito de hospital. Que Deus tem nos poupado, tem nos dado fôlego de vida. Tem nos dado teto, tem nos dado alimento, não é? Tem nos dado igreja, tem nos dado irmãos, tem nos dado amigos. E tantas coisas boas que Deus tem nos dado, que nós só temos que agradecer. Amém. Então, as 10 virgens representam a igreja. Elas são figuras claras da igreja visível como um todo, em que todos amam a Jesus, mas que na verdade não fizeram dele a sua prioridade. Viram Noé ali, né, martelando a arca, viram se passar tantos anos e viram aquele senhorzinho ali quietinho,
Eu acredito que Noé devia ser um homem assim que tinha uma paz imensa no coração, porque ele sabia que ele estava obedecendo a ordem de Deus. E quando Deus nos chama e nós assumimos um compromisso com Ele, Ele coloca paz no nosso coração, como a Bíblia mesmo diz, que excede todo entendimento. Não é? Muitas vezes na madrugada, quando eu acordo no susto assim, eu abro a janela, eu vejo os coloridos das luzes lá fora, e eu respiro ar fresquinho, não é? Pode ser a hora que for, e eu louvo a Deus porque eu estou viva, sabe? Eu tenho água para tomar, uma água fresquinha, eu tenho chá para tomar, sabe, queridos? Então, é um prazer imenso servir Jesus, é maravilhoso servir Jesus, não tem coisa mais gostosa. É claro, né? A gente sabe, é um processo, não é? Jesus, uma vez eu tive essa oportunidade de ouvir essa voz falar assim para mim: vai desistir de lutar, Maria? Falou meu nome, né? Eu estava numa igrejinha, que eu prego lá, o Hélio já esteve lá, de uns irmãos muito queridos, mas na Pedra Branca, há muitos anos atrás, eu era bem jovem, me batizei, eu tinha 26 anos, né? E nesse dia minha mãe estava sentada lá no fundo, e eu estava assim, naquela aflição, porque era um assunto do Velho Testamento, e eu não estava assim tão, não tinha aprendido tanto, e eu estava insegura, e eu ajoelhei para orar ali, né? Mas naquela certeza de que eu estava ali fazendo o que Deus pediu e que Ele estava dando conta. Não é? Porque é isso que a gente tem que saber. Quando Ele chama, Ele capacita. Não é? Aí ajoelhamos ali para fazer aquela oração. Aquela voz suave, linda, maravilhosa, que me sustenta até hoje, porque eu sempre repito isso para mim, nas horas mais amargas, né? No vale da dor. Vai desistir de lutar, Maria? Deus, Ele não passa a mão na cabeça. Ele não quer que nós nos sintamos coitadinhos, porque nós não somos. Nós somos filhos do Rei. Ele cuida de nós. A Bíblia diz que tem milhares e milhares, miríades e miríades de anjos, e esses anjos, eles estão a favor daqueles que buscam a salvação em Cristo Jesus. Então, assim como o inimigo, não é, ele vem como devorador, como leão, também Deus tem os seus anjos. A Bíblia está cheia dessas histórias. Nessa semana eu vi um pregador falando, que Lutero escreveu: Satanás é o inimigo derrotado, que você pode colocar ele na coleira que nem um cachorro. Lutero, ele teve muitos momentos assim, de quase enlouquecer, né? Porque imagina ele se levantar contra o clero, né? Escrever aquelas 95 teses, e teve vários momentos assim bem difíceis na vida dele, e vários confrontos assim com o inimigo, né? Quando um dia a mulher parou na porta assim, do escritório, ele estava amargurado, e ela está de preto, e ele pergunta, não é? Por que está de preto? Aí ela responde: porque Deus moveu. Aí ele leva um susto: como Deus moveu? Porque você está triste, você está se entregando. Deus está vivo, não é? A gente passa, não é? Pelas nossas provações, a gente passa, nós somos forjados, mas Deus tem um propósito. O caminho realmente é estreito, né? A porta é larga, a porta que leva à perdição. E aí nós fazemos as nossas escolhas. E o Espírito Santo está conosco. Então, a fé de que o noivo virá, a vigilância e o zelo são elementos importantes para que estejamos preparados para a vinda do noivo, que é o nosso querido Jesus Cristo. Agora você vê como Jesus nos ama. Porque o que Ele ama é a igreja. E a igreja não é esses bancos, não é esse prédio. A igreja somos nós. Porque aqui sem ter ninguém, que vida que tem? Nenhuma, né? Então, a noiva de Cristo é a igreja de Cristo que Ele fundou com o seu próprio sangue. As 10 virgens, nós vimos aqui. Eu peguei também aqui a origem em hebraico e em grego da palavra nécias. Ali eu não coloquei, né?
Prudente, desculpa, obrigada. Prudente, em hebraico, né? A pronúncia é Zeirut, na transliteração, porque não tem a tradução. Né? Então, quer dizer, o prudente, guardar-se, pessoa que se guarda, que se preserva, que toma cuidado, que vigia. Atentar-se, estar sempre atenta, não é? Aos acontecimentos, às notícias, tudo que está ocorrendo no mundo, para a gente também saber as profecias através da palavra de Deus. Ser cauteloso, sensata, toma as decisões pensando com sensatez, tem estratégia e planejamento. Aqui foi uma curiosidade em relação, não é, a diferença entre uma classe, não é, que está pronta, que proveu azeite, que teve todas as condições, e a outra classe que estava no mesmo, não é, no mesmo nível, no mesmo patamar, mas que não teve a preocupação de levar um pouquinho de azeite. E as nécias imprudentes são tolas, pessoas sem conhecimento, incompetente, estúpido, incoerente. Por isso, queridos, que aqui, no final da parábola, Jesus diz assim, no verso 11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Deus, Ele é justiça também. Deus é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é longânimo, mas o mal tem que acabar. Não pode permanecer, não é? O mal tem que acabar. A morte tem que morrer. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Que pena, não é? É doloroso isso, porque a gente vive, não é, na intercessão orando pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Não é? A gente ora, quando a gente entra no recôndito da oração, o Espírito Santo vai pondo na nossa cabeça por quem orar, porque é tanta coisa, tanta tristeza, tanta tragédia, e aí o Espírito Santo vai mostrando para nós, não é? Como é necessário a gente ter aqueles momentos. Porque o que Jesus termina dizendo assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então é isso. Vamos vigiar a nossa mente, não é? As nossas vias de entrada. Vamos nos desviar do mal. Vamos a cada dia viver o seu próprio mal, como diz Jesus. Não é? Amanhecer o dia é hoje, é um novo dia. Então é onde eu posso recomeçar a minha comunhão, a minha consagração, a minha busca, a minha entrega. Não é? E para isso Deus nos deixou a santa palavra de Deus. Né? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. E luz para o meu caminho. Que nosso farolzinho esteja assim, bem aceso naquele grande dia da volta de Jesus. É o nosso desejo, todos nós, né? É a nossa oração. Amém. Amém. Vamos, para encerrar então, vamos nos colocar em pé e cantar o hino final. É o hino de número 300. Buscar
santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ó Senhor Jesus, nesta noite nós tivemos a oportunidade, ó Pai, de meditar, Senhor, sobre a Tua breve volta. E do cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, nos advertindo, para que possamos estar firmes, segurando em Tuas mãos, a cada dia, Pai, nos entregando em espírito e em verdade. Pai, nós temos metas, desafios, nós temos propósitos. Que o Senhor receba no Teu altar nesta noite cada família aqui representada, Deus, todos os projetos de Seus filhos, ó Pai, entregamos em Teu altar. Para que o Senhor estenda a Tua mão poderosa e nos dê paz, aumente a nossa fé. Abençoe esta semana que se inicia, é uma semana nova para nós. Que o Senhor esteja à frente, ó Pai, das nossas lutas, do nosso trabalho, do nosso deitar, do nosso levantar. Senhor, perdoe os nossos pecados, Pai, e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.